Fala pessoal, tudo bem? Professor Gabriel aqui. Vamos resolver a nossa lista de exercício? Vamos lá? Vem comigo. Vamos começar aqui a resolver a nossa lista. Pessoal, vamos lá? Vamos resolver aqui a nossa questão número 1. Secante de x, nós sabemos que isso é igual a 1 sobre cosseno de x. Então, eu tenho que isso é igual a 1 sobre cosseno de 10π. Cosseno de 10π também é múltiplo aí do cosseno de 2π, né? Que também é ali o nosso cosseno de zero. E eu sei que cosseno de zero é 1. Então, 1 sobre 1 igual a 1. Certo? Tranquilo, essa questão bem tranquila mesmo. Questão número 2. Se x é um arco do quarto quadrante, significa ali que o nosso cosseno vai ser positivo e o nosso seno negativo. Calcule essa expressão. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos achar através da nossa relação fundamental da trigonometria. Vamos achar que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Como o cosseno é 4/5, já vou elevar ao quadrado, vai ficar 16 sobre 25. Então, já vou fazer aqui o nosso seno, o nosso seno de x vai ficar raiz quadrada de 9 sobre 25. Então, o nosso seno de x vai ter o valor de 3/5 negativo, né? Negativo porque, como nós temos raiz quadrada de 9 sobre 25, isso é mais ou menos 3/5, né? E nós vamos utilizar o menos porque no quarto quadrante, né, o nosso seno ele é negativo. Então, agora vamos calcular aqui, ó. Deixa eu arrumar isso aqui. Agora vamos calcular aqui. Vamos calcular aqui a nossa... não ficou legal essa linha aqui, não. Vou deixar ela sem aqui mesmo. Vamos lá. Vamos calcular agora a nossa expressão 2 vezes cosseno de x mais 3 tangente de x. 2 vezes cosseno de x vai dar 2 vezes 4/5. Mais 3 vezes tangente é seno sobre cosseno. Então, é menos 3/5 menos 3/5 sobre cosseno de x. O nosso cosseno é 4/5. Então, aqui eu vou ter 8, vou separar aqui para não ficar, né? 8/5 menos 3 vezes menos 3/4, né? Então, isso aqui vai ficar 8/5 menos 9/4. Aqui eu posso fazer o MMC, vai ficar 20. Eu vou ter 20 dividido por 5 vezes 8, 32 menos 20 dividido por 4, 5 vezes 9, 45. Então, isso dá menos 13 sobre 20, certo? E aí, nós resolvemos essa nossa questão de número 2. Questão de número 3, nós temos aqui esta equação, e ele diz assim: se x é um número real tal que os valores de secante de x e cossecante de x estão definidos, mostre que o valor dessa expressão será zero, né? E ele chama de secante de x igual a
e cossecante de x igual a b. Então vamos lá, vamos desmembrar esta expressão aqui, ó. Isso vai ficar a ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado mais b ao quadrado sobre a ao quadrado, aqui é a vezes, né? Aqui é vezes. Deixa eu ajustar aqui. Menos a ao quadrado b ao quadrado sobre a ao quadrado b ao quadrado. Isso aqui nós podemos cortar aqui, ó, o a ao quadrado com o a ao quadrado, certo? O b ao quadrado com o b ao quadrado. E aqui nós podemos cortar o de cima com o de baixo, né? Essa divisão aí que vai dar 1, né? Olha só, isso aqui vai ficar... Isso aqui vai ficar 1 sobre b ao quadrado mais 1 sobre a ao quadrado menos 1, né? Menos 1. Como que nós vamos agora desenvolver isso aqui? Ele chamou de a secante de x. E secante de x eu sei que é 1 sobre cosseno de x. Então tudo isso aqui vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos 1, que vai dar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, eu sei que é 1, menos 1 igual a 0, certo? Então aqui eu provei. Lembrando aqui, gente, que secante de x é 1 sobre cosseno de x, certo? Então, quando nós fazemos aqui, nós voltamos para seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, tá bom? Vamos resolver agora a questão número 4, bem tranquila também, tá? O octaedro é um sólido geométrico formado pela união de duas pirâmides, como na imagem a seguir. Pessoal, ele deu a distância aqui entre os dois extremos, que ele chamou de... que ele deu 24, valendo 24 centímetros. Então, se essa distância aqui é 24 centímetros, eu sei que a altura de uma dessas pirâmides aqui é 12, certo? Que é metade aí desses 24 centímetros. E ele deu também que essa base aqui, né, tem 10 centímetros de comprimento. 10 centímetros de comprimento. Então, olha só, vamos lá. Nós precisamos aqui, o B nós temos, que é 10. Nós temos o M, que é B sobre 2, que é 5, né? E nós precisamos calcular o nosso G. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Então, nosso H é 12. Então, eu tenho G ao quadrado igual 12 ao quadrado, 144, mais M ao quadrado é 25. Isso dá G ao quadrado igual a 169. E eu sei que raiz quadrada de 169 é 13, né? Então, o G aqui é igual a 13, né? Então, nós achamos o nosso G aqui também, que é 13, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero calcular? Eu quero calcular qual é a área total. A área total, eu sei que ela vai ser o quê? A área total, ela vai ser 8 vezes a área desse triângulo da face. E a área desse triângulo da face é B vezes G sobre 2. Isso aqui dá 4 vezes 10 vezes 13, né? Que eu cortei esse 2 com esse 8 aqui. Isso aqui dá o quê?
130 vezes 4, 130 vezes 4, 520, como é centímetros, centímetros quadrados, tá bom? Então essa é a nossa questãozinha número 4. Pessoal, questão de número 5. Questão de número 5 diz assim: uma barraca de acampamento em forma de pirâmide regular quadrangular possui aresta da base 2 metros aqui, né? 2 metros, então é a nossa base, e ela possui também a altura de 2 metros. O nosso H aqui vale 2. E o nosso B também vale 2, certo? Como nós temos uma pirâmide de base quadrada, eu tenho que o nosso M vale 1, né? Lembrando que o M é o nosso apótema da base. Então aqui nós temos o nosso M e aqui nós vamos ter o nosso G. Como que eu calculo o G? G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Então nosso G ao quadrado vai ficar 4 mais 1, que é igual a raiz de 5, certo? Bom, achamos aí o nosso G, né? O nosso G é 5, raiz de 5, né? Nosso G é raiz de 5. Agora, nós queremos calcular o quê? Nós queremos calcular quantos metros de lona serão necessários. Então, eu tenho que calcular a área da base mais a área lateral. Quanto é a área da base? A área da base eu sei que é 2 vezes 2, que é 4, né? E a área lateral? Para calcular a área lateral, eu tenho que vir aqui e calcular base 2 vezes o nosso G, né? Que é a altura ali da face. Então, 2 vezes raiz de 5 sobre 2. Quantas vezes? 4 vezes, né? Então, vamos colocar esse vezes 4 aqui. Então, quanto que vai dar isso? A área lateral vai dar 4 raiz de 5. Então, aqui nós temos a área lateral valendo 4 raiz de 5. Somando tudo, a nossa área total vai ser 4 mais 4 raiz de 5, tá bom? Que eu posso também escrever de outras formas aí, né? Posso escrever 4 que multiplica 1 mais raiz de 5, tá bom? Mas pode deixar assim, tá? Vamos resolver a nossa questão de número 6. Questão de número 6. Questão de número 6 diz assim: considere a base de um prisma sendo um polígono de n lados. Determine a quantidade de faces, vértices e arestas. Essa daqui é bem tranquila, né? Faces, vértices e arestas, nós aprendemos que é n mais 2, quando eu estou tratando de prisma, né? Vértice 2n e arestas 3n, né? Bem tranquila mesmo, tá? Questão número 7. Um elevador medindo 3 por 2 por 2, sendo a maior medida uma de suas arestas da base. Um morador do condomínio precisa transportar um tubo metálico no elevador. Sabendo que este elevador é um paralelepípedo reto-retângulo, calcule a maior medida do tubo que poderá ser transportado dentro dele. Nós sabemos que a maior medida do tubo, né, é a nossa diagonal. E para calcular a diagonal, eu utilizo aquela fórmula que nós aprendemos, né? Quanto que vai dar isso aqui? Como nós temos aqui o A valendo 3, né? Vai dar 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 9 mais 4 mais 4. 9 mais 4 mais 4 é 9 mais 8. 9 mais 8 é 17. Então, isso vai ser raiz quadrada de 17. Tá bom? Que é a nossa diagonal.
Vamos seguir para a nossa próxima questão. Calcule a medida em metros de qualquer diagonal de um cubo cuja medida da aresta é 7 metros. A diagonal de um cubo, como todas as arestas são iguais, eu tenho a ao quadrado mais a ao quadrado mais a quadrado. Isso é igual a 3a ao quadrado, que é a raiz de 3. Como nós temos o a valendo 7, a nossa diagonal é 7 raiz de 3. Tá bom? Questãozinha bem tranquila também, né? E questão 9 diz assim: sendo a base de uma pirâmide irregular reta um triângulo equilátero de lado A, e sabendo ainda que a face lateral é um triângulo equilátero, calcule o valor de sua área. Então, pessoal, nós temos um sólido aqui que todas as faces são iguais, né? Todas as faces são iguais e são triângulos equiláteros. Então, nós temos o quê? Um tetraedro regular. Para calcular a área do tetraedro regular, lembra? Como que eu calculo a área de um tetraedro regular? A ao quadrado raiz de 3, certo? Então, tá aí, né? É assim que nós calculamos, tá bom? Questãozinha 9 também foi bem tranquila, né? E agora vamos para a nossa questão de número 10. Nossa questão de número 10 diz o seguinte: a aresta da base de uma pirâmide mede 6, né? Uma pirâmide quadrangular. Então, aqui eu tenho a base valendo 6 e eu tenho a altura valendo 4. Então, eu tenho H igual a 4, B igual a 6. Como nós estamos em uma pirâmide de base quadrada, o nosso M, que é o apótema da base, ele vai ser B sobre 2. B sobre 2 é 6 sobre 2, que dá 3. O nosso G, basta a gente calcular H ao quadrado mais M ao quadrado, né? Lembra? Para nós calcularmos aqui, ó, nós calculamos o M e agora nós vamos calcular o G. Então, nós teremos G ao quadrado igual 16 mais 9. Então, G é raiz de 25, que é 5, né? Então, nós temos aí o nosso G. Como ele quer a área da superfície lateral, a área da superfície lateral é igual ao quê? 4 vezes o nosso B, que é 6, vezes o nosso G, que é 5, sobre 2. Então, a nossa área lateral vai ser igual a 2 vezes, né? Aqui eu posso simplificar, 2 vezes 30, que vai dar 60, né? Que vai dar 60. Deixa eu arrumar aqui nossa área lateral é igual a 60 centímetros quadrados. Bom, nossa área lateral é 60 centímetros quadrados. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é a questão número 11. Que diz assim: em uma festa junina escolar, uma professora construiu, juntamente com os alunos, uma tenda em forma de pirâmide, cuja base foi um hexágono regular. Vamos anotar aqui o nosso H, o nosso B, né? O nosso M e o nosso G, né? Nosso G. O H, ele deu, né? Altura 4 metros. Aresta lateral 2 raiz de 3, ele também deu. E o nosso M nós precisamos calcular. Lembrando que agora nós temos o polígono da base sendo um hexágono regular. E no hexágono regular, como é que eu calculo? É B raiz de 3 sobre 2, né? E aí nós temos que isso é 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. O 2 eu posso cancelar aqui e eu vou ter o nosso M valendo 3. Então, o nosso M vale 3 e o nosso G, a gente vai ter que calcular ele, né? G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. O nosso G ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9, né?
16 mais 9 eu já sei que dá 25, então o nosso G vai ser 5. Então aqui o nosso G vale 5. Agora, como eu quero calcular a área lateral, esta pirâmide aí tem 6, né? 6 faces. Como uma delas a gente vai usar como entrada, né? Então nós teremos 5 vezes o nosso B, que é 2 raiz de 3, vezes o nosso G, que é 5 sobre 2. Aqui, aqui eu vou cortar o 2 com o 2 e eu vou ter que a nossa área lateral é 25 raiz de 3. Certo? Então, essa é a nossa área lateral. E isso é o que? Metros quadrados. Tá bom? Questãozinha tranquila, né? Vamos resolver mais uma. Vamos aqui para a nossa questão de número 12. Questão de número 12, ele diz que um cubo de aresta 12. Então, aqui eu tenho 12. E aqui eu tenho 12, né? E eu tenho essa altura aqui sendo a altura da pirâmide. E ele diz que o vértice da pirâmide é o mesmo centro do cubo, certo? Então, esse nosso H da pirâmide vai valer metade do cubo, né? Calculando o nosso B é 12, calculando o nosso M é 12 sobre 2, que dá 6, né? Para calcular o G, eu vou utilizar aquela nossa fórmula, G ao quadrado igual H ao quadrado, que é 36, mais M ao quadrado, que é 36, e isso vai dar raiz quadrada de 72, que é 36 vezes 2. Então, eu posso colocar aqui, isso é 6 raiz de 2. Agora, o que nós queremos calcular? A área lateral. Então, a área lateral vai ser igual a 4 vezes o nosso B, que é 12, o nosso G, que é 6 raiz de 2, 6 raiz de 2, né? 6 raiz de 2? Isso mesmo, 6 raiz de 2. E aí, nós vamos ter quem mais aqui? Nós vamos ter sobre 2, né? Isso vai dar 2 vezes 12 vezes 6, né? Isso vai dar 12 vezes 12 raiz de 2, então a nossa área lateral vai ser 144 raiz de 2, tá bom? E aí nós encerramos esta questão de número 12. Vamos para a nossa questão de número 13. Questão de número 13 diz assim: suponha que um cubo feito de madeira, de aresta 15 centímetros, terá todas as diagonais de ferro para sustentar sua estrutura. O construtor possui apenas 1 metro de ferro e ele quer saber se a quantidade de ferro é suficiente para o projeto. Então vamos lá. Para calcular nossa diagonal, né, nós já sabemos, é raiz quadrada de quê? De A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que como é um cubo, né, eu tenho que isso é A raiz de 3, que a gente já aprendeu, né? Então, nós temos que cada diagonal vale 15 raiz de 3. Como eu tenho 4 diagonais, então eu tenho 4 vezes 15 raiz de 3. E isso é igual a 60 raiz de 3. Como raiz de 3 ele deu que é 1,7, isso aqui é igual a 60 vezes 1,7. 60 vezes 1,7 vai dar 60 vezes 1,7 vai dar 110
2, né? Vai dar 102. Então, isso vai ser 102 centímetros. 102 centímetros passa de 1 metro, né? Então, esse ferro não é suficiente. Não é suficiente, porque ele só tem 1 metro de ferro, né? Só tem 100 centímetros de ferro. Então, não dá, tá bom? Pessoal, vamos resolver a nossa questão de número 14, que diz que, sendo a base de uma pirâmide regular reta um triângulo equilátero de lado 8, sabendo ainda que a face lateral é um triângulo equilátero, calcule o valor de sua área. Aqui, na verdade, nós estamos querendo a área de um tetraedro regular. E a área de um tetraedro regular é b ao quadrado, ou a ao quadrado, raiz de 3, né? Então, quanto que vai ficar essa área total? 64 raiz de 3. Nem precisou a gente fazer aí a figura e nem calcular, né, face por face. Tá bom? Vamos lá? Com a nossa última questão de número 15, diz o seguinte: a aresta da base de uma pirâmide quadrangular mede 12. Então, vamos colocar aqui a nossa altura, a nossa base, o nosso M, que é o apótema da base, e o nosso G, que é o apótema da pirâmide. Então, vamos lá. O nosso H, ele diz que vale 800 centímetros, né? 800 centímetros, na verdade, é 8 metros, né? Então, a nossa altura vale 8 metros e a nossa base, né, a aresta da base, vale 12. Então, o nosso M, nós sabemos que é B sobre 2, que dá 6. E aí, para calcular o nosso G, nós calculamos G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Nosso G ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36. Então, o nosso G vai dar raiz quadrada de 100, que é 10, né? Então, aqui nós temos o G valendo 10. Agora, ele quer calcular a área da superfície total. Como o nosso B vale 12, eu tenho que a área da base é 12 vezes 12, que dá 144 metros quadrados. E a área lateral, que nós precisamos calcular, né? A nossa área lateral. Como nós vamos calcular a nossa área lateral? A área lateral é igual 4 vezes, porque nós temos 4 faces, vezes B, que é 12, vezes G, que é 10, tudo isso sobre 2, né? Então, aqui nós teremos, vamos cortar aqui, vai ficar 2 vezes 12 vezes 10. 2 vezes 12 vezes 10, né? 2 vezes 12, 24, né? 24 vezes 10, 240. Então, a nossa área lateral é 240 metros quadrados. Juntando essas duas áreas, nós temos que a área total é igual a 240 mais 144. Isso vai dar 384 metros quadrados, tá bom? Pessoal, tá aí, tá resolvida a nossa lista de exercício, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham feito e que não tenha sido muito difícil, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, façam uma oração e aproveitem a família.